Bem-vindos de volta ao 9º Fórum Jurídico de Lisboa. Este evento é uma organização do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da própria Fundação. Antes de passar ao próximo painel, permitam-me assinalar na sala a presença da excelentíssima senhora Ministra Flávia Arruda, Ministra da Secretaria de Governo. Retomamos então as atividades, convidando o nosso painel número 6, intitulado Jurisprudência Constitucional e Administrativa. Para compor este painel, chamo à mesa o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil e livre-docente da Universidade de São Paulo. Junta-se ao Ministro a excelentíssima senhora Raquel Alexandra Brízida Castro, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lamo agora o excelentíssimo senhor Dr. Juan Fernandes Torres, catedrático de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid. Para fechar este excelente painel, a excelentíssima senhora Mariana Melo Egido, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e consultora jurídica do Gabinete do Primeiro-Ministro de Portugal. Como um excelente painel não existe sem um excelente moderador, para moderar este painel convidamos o excelente senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho, Presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez, e para que possamos usufruir deste excelente programa, apelo ao moderador que controle bem os tempos, 15 minutos por orador. Excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho, a palavra é sua. Boa tarde. Dando sequência ao 9º Fórum Jurídico de Lisboa, gostaria de saudar os diletíssimos conferencistas deste painel, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, um constitucionalista, estadista e democrata de nosso país, professor da Universidade de São Paulo, saudar a doutora Raquel Alexandra, Dr. Juan Fernandes Torres, doutora Mariana Melo Egido, que por igual irão brilhar logo em seguida. Saudar o ministro Gilmar Mendes, que se encontra presente em sua pessoa, e do professor Carlos Blanco, agradecer a organização desta verdadeira conferência de ideias. O Brasil e Portugal ganhamos muito com este evento, porque conseguimos refletir para além do imediatismo, pensar o direito como instrumento de progresso, de estabilização das relações sociais, de desenvolvimento, para que nós todos, juristas, possamos contribuir com o nosso país. Saudar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, o Superior Tribunal de Justiça, nas pessoas dos ministros Luiz Felipe Salomão, Ricardo Vilas Boas Cueva, saudar também a deputada Margarete Coelho, a ministra que se encontra presente, a doutora Flávia, e dessa forma dizer, saudar o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que aqui se encontra, a doutora Cristina Peduzzi, e dizer que o tema sobre o qual todos os palestrantes irão expor diz respeito à jurisprudência constitucional e administrativa. E, de fato, há um cordão umbilical que une o direito administrativo e o direito constitucional. Isso é até intuitivo. E, sem dúvida alguma,
o constitucionalismo e a administração andam de mãos dadas. Certamente o papel do moderador é tão apenas apresentar os palestrantes, passar a palavra a quem efetivamente deve expor sobre os temas e, após cada exposição, tentar fazer o elo entre uma abordagem e a outra. Deste modo, para não privá-los ainda mais do ponto alto deste painel, passo a palavra ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o Dr. Marcos Vinícius, amigo de longa data, aqui nosso moderador. Cumprimento os professores Raquel Alexandra Brise da Castro, a professora Mariana Melo Egídio e o professor Juan Fernandes Torres. Também um cumprimento especial ao organizador, ao coordenador do evento, aos coordenadores, ao professor e meu colega no Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, professor Carlos Blanco. Também cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, aqui presente, seu nome e cumprimento os parlamentares presentes, e as demais autoridades já nominadas pelo nosso coordenador. Como nós temos 15 minutos, então tem que apressar um pouquinho. Um último e não menos importante cumprimento ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor de todos nós, meu professor na graduação, depois no doutorado também, e o presidente da minha banca de livre docência, que me faz lembrar, e o professor Manuel deve se recordar da confusão que foi com um dos professores, uma das professoras, porque exatamente o tema era o direito constitucional administrativo. Foi em 2002, dezembro de 2002, a questão dessa junção do direito constitucional e administrativo e, consequentemente, eu diria, toda alteração do ponto de vista de controle jurisdicional da administração pública. E houve, até à época, alguns entendendo, houve alguma reação de que continuariam estanques o direito constitucional e o direito administrativo. E se isso não é verdade em nenhum lugar do mundo, seja lá atrás de 2002, seja agora, muito mais em 2021, muito menos no Brasil. O Brasil tem uma peculiaridade, e a Constituição portuguesa também trouxe em vários aspectos isso, mas o Brasil tem uma peculiaridade específica no artigo 37, onde houve a constitucionalização do direito administrativo. O Brasil tem duas declarações de direitos. Uma clássica declaração de direitos, a Declaração de Direitos e Garantias Individuais, o artigo 5º, que cuida da relação de poder do Estado com o indivíduo, e a partir de 1988 passou a ter uma segunda Declaração de Direitos, e não por outro motivo, é o segundo maior artigo da Constituição, depois do artigo 5º, que é o artigo 37, uma declaração de direitos não do indivíduo em relação ao Estado, mas do administrado em relação ao administrador. O legislador constituinte brasileiro entendeu necessário destacar isso, as garantias tradicionais, mas também, em virtude do agigantamento do Estado, a necessidade de fortalecimento de direitos e garantias do administrado enquanto administrado perante o administrador. Seja a partir de regras muito específicas, que nem nos cabe aqui analisar, mas regras sobre licitação, artigo 37, seja a partir de princípios basilares, a partir da Constituição de 1988, de regência da administração pública. A legalidade já tradicional
mas a impessoalidade, a moralidade, o princípio da publicidade, transparência na gestão da coisa pública, e mais recentemente, a partir da emenda constitucional 19, o princípio da eficiência. E isso de uma maneira muito direta e clara, a partir de 1988, e hoje com 33 anos da Constituição, não há como negar, isso alterou a forma de controle jurisdicional dos atos da administração pública. Isso fez com que a jurisdição constitucional se fortalecesse e, a partir desse fortalecimento, acabasse por, em diversos temas, em diversas hipóteses, em diversas áreas em que antes a jurisprudência meramente administrativa comandava o entendimento da administração pública, essa alteração de eixo com o artigo 37 da Constituição fez com que o Poder Judiciário pudesse, como nesses 33 anos da Constituição de 1988 vem fazendo, o Poder Judiciário pudesse controlar atos até então entendidos como absolutamente discricionários da administração pública. Logicamente, aqui também não se discute que não é possível ao Poder Judiciário querer impor o seu entendimento subjetivo, substituir eventuais entendimentos administrativos discricionários pelo seu entendimento puramente subjetivo. Mas é possível, e isso vem ocorrendo, e há vários exemplos ao longo desses anos, e principalmente nos últimos anos, onde o Poder Judiciário teve necessidade, uma vez provocado, por óbvio, mas o Poder Judiciário se viu na necessidade de impor a sua jurisdição constitucional a entendimentos administrativos, a entendimentos pacificados na administração, mas que de uma forma ou de outra acabavam desrespeitando principalmente os princípios da impessoalidade e da moralidade. Houve, a partir de 88, a partir desse desenvolvimento importante da jurisdição constitucional brasileira, houve a necessidade de limitação do poder discricionário. Não que tenha terminado ou se encerrado o poder discricionário, e não é isso nem o que a Constituição quis, e obviamente nem o entendimento do Poder Judiciário. Mas houve um destaque do que era um poder arbitrário do que efetivamente é o poder discricionário. O poder arbitrário, que era consolidado em vários atos políticos, por exemplo, que não poderiam nunca ser alvo de análise do Poder Judiciário. Poder arbitrário significa a possibilidade de qualquer escolha da administração pública, qualquer escolha, absolutamente livre, sem parâmetros legais ou constitucionais. O poder discricionário não. O poder discricionário da administração pública significa a possibilidade livre, aí sim a liberdade do administrador, mas a possibilidade livre de escolher entre possibilidades legais, morais, impessoais, ou seja, dentre possibilidades constitucional e legalmente possíveis, uma delas. A administração pública, ela deixa isso, não só no Brasil, mas a administração pública, com o passar do tempo, o executivo principalmente, o administrador, ele deixa de ter total liberdade nos atos, os chamados atos de império, atos de gestão,
ele deixa de ter total liberdade de escolha e passa a poder escolher, obviamente, essa é a função do administrador, essa é a função da administração pública, ele passa a ter que escolher entre as alternativas, entre uma das alternativas legalmente, moralmente e impessoal previstas pela legislação. Aqui, e os tratadistas franceses bem colocam, né, Chevalier coloca muito bem isso, é que o objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do Estado pelo direito. Ao fazer esse jogo de palavras, limitar o poder do Estado pelo direito, nada mais se está afirmando é que o objetivo do Estado de Direito é exatamente separar o joio do trigo, separar o que é arbitrariedade do que é discricionariedade. E a partir disso, a jurisprudência administrativa, os entendimentos administrativos dos órgãos administrativos passaram a ser confrontados nos tribunais. No Supremo Tribunal Federal, o percentual maior de ações e recursos é na área administrativa. Administrativa, depois tributária e depois as demais áreas. Por quê? Exatamente porque o artigo 37 da Constituição, ele permite que se aponte qual paradigma constitucional que está sendo violado por determinadas condutas do poder público, sejam condutas por meio de leis, atos normativos, sejam condutas administrativas. E isso foi aumentando a partir do momento, e também só como citação, a partir do momento em que na jurisdição constitucional brasileira se permitiu arguições de descumprimento de preceitos fundamentais de condutas, contra condutas do poder público, condutas, inclusive, administrativas do poder público. Tivemos várias delas, principalmente nesse período de pandemia. E aqui é importante salientar que essa alteração na possibilidade de controle jurisdicional de posturas classicamente consideradas como da administração, óbvio que isso gera e continuará gerando desconforto entre poderes. Não raras vezes o Poder Judiciário é acusado de adentrar o mérito do ato administrativo. O Poder Judiciário é acusado de atravessar o Rubicão na separação de poderes. Mas o que se deve analisar é que o ato da administração hoje, qualquer que seja o ato, ele deve se pautar não só pela legalidade, mas principalmente, e são esses dois fatores que levam, não raras vezes, ao conflito entre os poderes, a moralidade administrativa e a impessoalidade. A impessoalidade também, tradicionalmente conhecido como o princípio da finalidade, o ato de gestão, o ato administrativo deve obrigatoriamente ter uma finalidade pública, deve ter uma finalidade de atender ao interesse público, ao interesse coletivo. A moralidade realmente é um conceito mais fluido. O que é moralidade administrativa? A professora Maria Silvia Zanella Di Pietro, titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bem colocou em determinados escritos e palestras, seria a questão de se definir aqui a moralidade dentro da ética, da razoabilidade
do bom senso médio. Eu sei que a questão do homem médio também é uma questão extremamente complexa, mas eu dou exemplos aqui. Nepotismo. Quando lá atrás o Conselho Nacional de Justiça vetou a prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, com base nos princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, o bom senso médio, se nós fôssemos analisar, concordaria que realmente é uma prática contrária ao interesse público a nomeação livre de parentes. Há uma razoabilidade, há um senso, um bom senso aqui, nessa análise dos princípios da moralidade. Obviamente, quando não se ficar tão bem caracterizado, deve-se dar, a meu ver, aqui deve-se dar prevalência, aí sim, à vontade da administração. Porque, retorno ao que disse no início, não é possível a substituição da vontade do administrador pela vontade subjetiva do judiciário, mas é possível o controle desses atos de administração a partir do artigo 37, a partir dos princípios da administração pública. E isso inovou, sem sombra de dúvidas, inovou o controle jurisdicional dos atos da administração, inovou a própria jurisprudência administrativa nos tribunais, nos órgãos administrativos, nos tribunais e no Supremo Tribunal Federal, alçando as interpretações de direito administrativo a interpretações principiológicas, baseadas principalmente naqueles princípios e preceitos previstos não só no caput do artigo 37, mas nos seus inúmeros incisos. E isso faz com que haja a possibilidade de uma administração pública mais condizente com o Estado moderno, uma administração pública que vise o interesse público com menos favores, com menos atos arbitrários, e dessa forma que não só a administração pública, como todos nós, todos os poderes, atuem de acordo com a Constituição. 15 minutos regulamentares. Eu agradeço aqui a oportunidade e, para encerrar, só gostaria de dizer da importância de retomarmos esse convívio presencial. Por mais que a tecnologia seja importante, e nós sentimos isso também nos tribunais, né, ministro Gilmar, a possibilidade de participação das sessões por teleconferência, sessões virtuais, nada substitui o contato físico, a participação presencial, essa troca de ideias essa troca não se dá somente a partir, né, dos painéis, mas também no cafezinho, nas conversas, nos almoços. Então, quero aqui parabenizar o ministro Gilmar por essa iniciativa e esse retorno após essa gravíssima pandemia. Ainda não encerramos totalmente, mas já com uma vitória, se não total, mas uma grande vitória parcial da ciência e daqueles que acreditaram na vacina, no isolamento, nas medidas indicadas pelos médicos e pela própria ciência. Muito obrigado. Bem, como vimos, o expositor, o ministro Alexandre de Moraes, tratou da matéria abordando sob o ponto de vista das garantias do administrado perante o administrador. A partir daí decorreu certamente no Brasil a teoria da possibilidade do controle judicial dos atos administrativos, principalmente incluindo os atos antes tidos como discricionários e que não seriam submetidos ao controle do judiciário, mas quando tais atos desbordam para o arbítrio, como bem salientou o ministro Alexandre de Moraes, é possível sim
o controle de tais atos abusivos pelo Poder Judiciário, que se viu absolutamente necessário por ocasião da pandemia. A atuação do Supremo Tribunal Federal foi fundamental para que o Brasil tivesse a vacinação o quanto antes e tivéssemos, junto com os demais poderes da República, saindo desta crise pandêmica em que nos encontramos. Passo a palavra agora à próxima expositora, a doutora Raquel Alexandra Brígida Castro, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutora em Direito e Ciência Jurídico-Política pela Universidade de Lisboa. Muito obrigada. Bom, eu vou, de alguma forma, pegar na deixa do meu orador anterior e, de alguma forma, canalizar a minha exposição para a questão de se a nossa justiça constitucional e administrativa é ou não adequada a situações, digamos, excepcionais e, portanto, é óbvio que a pandemia, quando nós falamos em direito constitucional excepcional, nos lembramos da pandemia, mas é preciso não esquecer que aquelas situações em que a nossa Constituição e os nossos princípios são testados, digamos que não surgem agora com a pandemia, não é? Se nós pensarmos no 11 de setembro, nas questões do combate ao terrorismo, se pensarmos, por exemplo, na crise financeira, se pensarmos, portanto, em situações em que claramente os nossos limites constitucionais são testados e a questão da pandemia ajudou-nos a compreender se, de facto, no caso do ordenamento constitucional português, a justiça constitucional e administrativa portuguesa estão ou não preparadas, e a resposta não é nada satisfatória. Relativamente à fiscalização sucessiva abstrata e a fiscalização preventiva, até por razões, pelo facto do Presidente da República, não é, de ter a posição que tem no nosso ordenamento constitucional de emergência, mas no caso da fiscalização sucessiva abstrata, penso que tem a ver, digamos, com alguma inércia dos poderes a quem, dos órgãos e entidades a quem é conferida a legitimidade, mas digamos que as dificuldades processuais, digamos, foram agigantadas, foi em fiscalização concreta da constitucionalidade. E se normalmente é utilizado o argumento no ordenamento constitucional português de que, embora o nosso sistema de fiscalização concreta tenha muitas deficiências no plano da tutela dos direitos fundamentais e que isso de alguma forma seria compensado por um contencioso administrativo generoso e amigo dos direitos fundamentais, curiosamente o que nós assistimos durante a pandemia e no que se refere, digamos, à jurisprudência administrativa prolatada relativamente a medidas restritivas de combate à pandemia é que não foi, digamos, de alguma deferência dos tribunais administrativos e de uma enorme autocontenção dos tribunais administrativos relativamente à administração. De alguma forma, digamos que aquela ideia de que o contencioso administrativo iria compensar as deficiências da fiscalização concreta não aconteceu efetivamente. Porquê? Primeiro, porque provavelmente, e porque foi a primeira vez, como sabem, na vigência da Constituição de 76, que foi concretizado um modelo de Constituição de emergência, porque o modelo de Constituição de emergência que foi adotado e aplicado na prática, digamos que não corresponde àquilo que efetivamente decorre da interpretação da nossa Constituição de emergência. E como é um modelo alternativo, no fundo nós estamos perante uma Constituição de emergência alternativa que nasceu com a prática do combate à pandemia 2020 e 2021, naturalmente que o sistema de garantias está absolutamente desajustado. E, portanto, isso vê-se em questões muito específicas. E eu, muito brevemente, caracterizo a nossa Constituição de Poderes de Emergência e a Constituição dos Direitos de Emergência. Relativamente à Constituição dos Direitos, nós temos, e muito recentemente na doutrina portuguesa, tem havido, digamos, um regresso ao tema da distinção dogmática entre as categorias da restrição e da suspensão, que aliás nós já tivemos neste Congresso uma discussão sobre essa matéria, um painel sobre essa matéria. Nós podemos ter teses formalistas ou estruturais, digamos, de suspensão, em que no fundo, umas mais do que outras, levam à conclusão de que, pelo mero efeito de uma declaração
declaração do estado de exceção, o direito desaparece. E, portanto, é como se ele deixasse de existir. E como se ele deixasse de existir, deixariam de lhe corresponder as garantias. E essa tese formalista, que em alguns casos tem algumas nuances, porque embora, por exemplo, existe uma tese que considera que a suspensão é a supressão dos direitos, mas que ainda admite uma tutela jurisdicional ainda que enfraquecida, tirando esses casos, portanto, digamos, a acessão que a nossa Constituição de Emergência acolhe é uma ascensão substancial e gradativa, ou seja, no fundo, a restrição e a suspensão são subespécies de limitações de direitos fundamentais, uma visão em que a mera declaração do estado de exceção equivale à supressão do direito, faz com que algumas das dimensões do direito que são afetadas sejam posteriori possam ser consideradas excessivas e, nesse sentido, uma suspensão abstrata e formal, independentemente da avaliação das circunstâncias, é, perante a nossa Constituição de Emergência, que tem limites materiais, limites formais, procedimentais e etc., é inconstitucional e, portanto, pode ser excessiva. E, portanto, nós temos perante esta ideia de uma Constituição de Emergência de suspensão regulada, digamos que esta ascensão substancial e gradativa é a ascensão que melhor se adequa. Consequências é simples, quer dizer, a distinção entre restrição e suspensão é uma distinção qualitativa, no sentido de intensidade das restrições, ou seja, há certo tipo de afetações de direitos fundamentais que só podem ocorrer em estado de exceção e são, portanto, essas restrições mais intensas. Por outro lado, relativamente à constituição dos poderes, nós temos um modelo diferenciado, naturalmente temos uma Constituição, temos normas constitucionais de emergência e temos, em sobreposição, temos a lei do estado de sítio e do estado de exceção, e, portanto, é diferenciado, mas, ao mesmo tempo, não é digamos, uma visão típica desse dualismo. E porquê? Porque a nossa Constituição determina, no artigo 19, número 7, que a declaração do estado de exceção não pode afetar a repartição das competências dos órgãos de soberania. E esta questão tem suscitado imensa discussão doutrinária e jurisprudencial. O que é que a Constituição quererá dizer com isto? Porque, repare, isto seria quase um contrassenso, porque como é que a Constituição como é que a declaração do estado de exceção não pode, digamos que, afetar a repartição das competências se a própria Constituição de Emergência implica a afetação das competências, porque são atribuídos poderes normativos extraordinários ao Presidente da República que ele não tem normalidade constitucional. E, portanto, a conjugação entre aquilo que é a constituição dos poderes de normalidade constitucional e a constituição dos poderes de emergência é que exige interpretação constitucional. E, portanto, aqui nesta matéria, o que eu digo e aquilo que eu acho é que, no fundo, a Constituição tem uma visão, tem um modelo de equilíbrio institucional de poderes que é unitário, isto é, aplica-se quer ao estado de exceção, quer à normalidade constitucional. E essa visão, ou esse equilíbrio institucional de poderes, reflete-se de que maneira? Como é que eu vou conjugar o facto da Constituição atribuir poderes normativos ao Presidente sem pôr em causa o resto do equilíbrio? Não é fácil. E então, de facto, a questão é simples. Se nós virmos, o Presidente da República tem uma posição, tem uma proeminência normativa no plano da declaração do estado de exceção, tem uma posição que, de alguma forma, reparem que o decreto presidencial tem relevância jurídico-normativa, está sujeito à fiscalização da constitucionalidade, é uma norma atípica da função política, e a autorização parlamentar, estes dois atos, em conjunto, integram a declaração do estado de exceção em sentido amplo, obviamente com uma proeminência normativa e política do Presidente da República. Política, porque ao Presidente compete a iniciativa, normativa, porque, de facto, o decreto presidencial tem um conteúdo que é regulado pela Constituição e pela própria lei do estado de exceção. O que significa que, e qual é que é o papel do Parlamento? Esta é que é a questão. Qual é que deve ser o papel do Parlamento no estado de exceção, seja no momento da declaração, seja na própria execução do estado de exceção? Desta visão, este equilíbrio institucional de poderes, consegue-se como? É simples. Consegue-se considerando que há uma partilha do poder, digamos, do poder normativo no momento da declaração entre o Presidente e o Parlamento, porque o Parlamento
pode não ter uma função meramente carimbante, ele pode configurar e participar na configuração da vontade normativa do decreto presidencial. Ele pode introduzir emendas, ao contrário do que a Lei do Estado de Exceção diz. E, portanto, há aqui uma visão partilhada, digamos, do poder do Parlamento, seja com uma intervenção relevante, porque a própria resolução parlamentar tem eficácia normativa, sui generis, mas tem eficácia normativa, e mantendo aquilo que é este equilíbrio institucional de poderes, também se mantém através da garantia da reserva de lei, porque a partir do momento em que eu não defendo uma tese de suspensão formal, absoluta, prévia, posso sustentar a possibilidade de se manter a reserva de lei. Obviamente que depois devidamente temperada com aquilo que é o conteúdo do decreto normativo, do decreto presidencial e da declaração do estado de exceção. E, portanto, com esta visão da constituição de poderes, digamos que o equilíbrio institucional de poderes está garantido. Agora, qual é o problema? O problema foi que, durante a aplicação do modelo, em primeiro lugar, foram usadas, sobretudo, normas administrativas. E, ao serem usadas normas administrativas, o sistema de garantias fica completamente desajustado, porque ele é contornado completamente. Ou seja, por exemplo, matéria de fiscalização preventiva, as normas administrativas não são sujeitas à fiscalização preventiva. Vamos ver, em teoria, poderia haver algum interesse, digamos, do Presidente da República em requerer a fiscalização preventiva, não é? E, portanto, as normas administrativas não são sujeitas à fiscalização preventiva. Portanto, não houve processos de fiscalização preventiva. Fiscalização sucessiva abstrata não houve, foi invocado o argumento que não haveria utilidade processual na declaração de inconstitucionalidade de normas já revogadas ou normas de vigência localizada. Ora, esta tese de que não haveria, em tese, não haveria essa utilidade processual, não é possível, nem sequer o próprio Tribunal Constitucional concorda com ela, porque o próprio Tribunal Constitucional considera que, por si, o facto de uma norma já estar extinta ou ter sido revogada não implica necessariamente que não haja utilidade processual. Como reparem, a utilidade da declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória já é a erradicação da norma do ordenamento jurídico, a erradicação dos seus efeitos. E, em rigor, é completamente irrelevante que a norma tenha tido uma vigência localizada ou prolongada. É irrelevante sequer que a norma tenha produzido efeitos. Reparem, o pedido de fiscalização sucessiva pode ser feito a partir da publicação da norma, durante a vacatio legis, portanto, o que significa que ela não tem sequer que produzir efeitos. E depois, eu acho que é uma lição muito interessante, que foi a do acórdão do Tribunal Constitucional Espanhol, em que, em julho, declarou a inconstitucionalidade de normas da primeira vaga, portanto, de março de 2020, quando foi o confinamento em Madrid. E, portanto, nesse acórdão, que tem, obviamente, muitas questões a levantar, mas ficou claro, precisamente, a manutenção da utilidade processual da declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral de normas que já foram revogadas ou com vigência localizada. E o próprio Tribunal Constitucional Espanhol utiliza um argumento que eu acho que é muito importante, que é, se nós rejeitarmos à partida a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de força obrigatória geral de normas já revogadas ou com uma vigência localizada, estaria encontrada uma forma muito interessante de imunidade do poder, porque bastava nós aprovarmos normas de vigência localizada, várias, até com o mesmo conteúdo, para, digamos, em última instância, contornar o sistema de garantias constitucionais. Depois, em matéria de fiscalização concreta, como sabem, o nosso sistema de fiscalização concreta tem imensas deficiências e dificuldades jurídico-processuais que de alguma forma constrangem o acesso do cidadão comum ao Tribunal Constitucional, mas digamos que então, em matéria de pandemia e de normas restritivas antipandémicas, a utilização e o modelo normativo utilizado e a resposta normativa utilizada no combate à pandemia ainda agigantou essas deficiências, porque reparem, por exemplo, o recurso a resoluções do Conselho de Ministros em vez de decretos regulamentares é que, por exemplo, no caso de decretos regulamentares, quando um Tribunal Comum desaplica uma norma com fundamento em inconstitucionalidade e essa norma é um decreto regulamentar, isso gera recurso obrigatório para o Ministério Público. Ora, resoluções do Conselho de Ministros, surpreendentemente, até porque desde que elas revistam o caráter normativo não se percebe porque é que há esta distinção e deveria efetivamente não existir, não há recurso obrigatório para o Ministério Público. E reparem, numa situação em que, no fundo, as normas
são as normas que eram e que estavam a ser aplicadas, na maioria dos casos, efetivamente, os recursos, e foram 10, atenção, foram 10 recursos de constitucionalidade que foram interpostos para o Tribunal Constitucional, a maioria deles recurso obrigatório para o Ministério Público. Desses 10, o Tribunal Constitucional apenas conheceu 4. Portanto, os outros 6, a maioria dos 6 com relevância e obviamente com razão, mas desses 4, apenas um culminou numa decisão negativa de inconstitucionalidade, ou seja, no sentido de considerar que não estava em causa a violação de regras constitucionais de competência e de forma. E, portanto, isto no plano da Justiça Constitucional, e como eu tinha dito no início, no plano da Justiça Administrativa, digamos que o contencioso administrativo não se revelou o amigo que normalmente é invocado para compensar as deficiências do sistema de fiscalização concreta. E então, entre os acórdãos do STA, sobretudo, os acórdãos do STA abundam inutilidades processuais, impossibilidade superveniente da lide. Porquê? Precisamente por causa das normas terem uma vigência de 15 em 15 dias e, portanto, mesmo aqueles que eram os meios relativamente aos quais havia maior expectativa, a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, mesmo esses meios revelaram-se inservíveis, porque na prática, a maioria deles redundou em, de facto, em nem sequer serem apreciados pelos tribunais administrativos. Depois, outros meios que foram invocados revelaram-se efetivamente desadequados à Constituição de emergência que foi aplicada e, como eu comecei por dizer, não corresponde à verdadeira Constituição de emergência. Penso que já terei... ainda tenho 2 minutos. Bom, e então, estava eu a dizer que, seja a intimação para a proteção dos direitos, liberdades e garantia, seja, e atenção que mesmo assim o STA, de alguma forma, produziu alguns avanços do ponto de vista processual, mas que não foram efetivamente suficientes. Porque, quer em matéria de condenação da administração à abstenção de determinados regulamentos, quando os regulamentos, é uma questão obviamente controversa na doutrina, mas quando esses regulamentos são mais do que prováveis a sua emissão, quando o seu conteúdo é facilmente determinável e quando da aprovação daquela norma resulta em danos irreversíveis que de outra forma não é possível superar, nesses casos, a doutrina admite que, efetivamente, o STA ou os tribunais administrativos possam condenar a administração à abstenção de regulamentos. Obviamente que, dentro daquilo que são as vinculações constitucionais da administração, e como devem calcular, surgiram muitas questões e alguns processos no contencioso administrativo desta matéria, porque alguns cidadãos, para tentar contornar uma eventual decisão de não admissão, de não apreciação, pediam a desaplicação de uma determinada norma ou todas as normas que viessem a ser aprovadas com determinado conteúdo, ou seja, normas, uma condenação para o futuro. E, portanto, isto para dizer que, efetivamente, a Constituição de emergência, nos termos em que foi aplicada, implicou, portanto, uma desadequação do próprio sistema de garantias e isso fez com que viesse demonstrar e, digamos, reforçar aquilo que são as deficiências da nossa justiça constitucional e administrativa perante situações de direito constitucional excepcional. Muito obrigada. Bem, a doutora Raquel Castro, como vimos, destacou algumas importantes críticas acerca do contencioso administrativo, destacou a importância das normas constitucionais de emergência, acerca, inclusive, da distribuição de competência e o papel do parlamento nesse momento de crise. Interessante que ela destacou o grande número de recursos nesse momento de pandemia, no número de 10. E comentando com o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal recebeu durante a pandemia 5.000 ações. É que o Brasil, a litigiosidade é mais ampla e há certamente no Supremo Tribunal Federal uma ampla porta aberta e legitimados que podem acessar a Suprema Corte do Brasil e que deu respostas muito importantes e essenciais nesse momento. Antes de passar para o próximo expositor, eu gostaria de saudar
em respeito ao Parlamento brasileiro, as presenças dos deputados federais Gabriel Chalita, Dudu da Fonte, Arlindo Chinaglia, que honram com suas presenças esse evento. O Superior Tribunal de Justiça também nas pessoas dos ministros Mauro Campbell, Marco Aurélio Belize e Saldanha. Saudar o presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simonsen, e o Ministério Público na pessoa do meu irmão, Sérgio Henrique Furtado Coelho, que aqui está presente. Eu gostaria de passar a palavra ao catedrático de Direito Administrativo da Universidade Complutense de Madrid e doutor por esta instituição de ensino, doutor Juan Fernandes Torres. Buenas tardes. Quiero pedir disculpas en primer lugar porque no hablo portugués. Es uno de los idiomas que todavía no está a mi alcance y lo lamento mucho, más aún en este momento. Pero es un placer estar aquí. Agradezco la invitación que el profesor Blanco me ha cursado por la oportunidad de estar entre tan eminentes juristas de Portugal y Brasil para debatir sobre un tema que ha sido particularmente polémico también en España. Y para ello, y para facilitar que ustedes sigan mi exposición, voy a hacer una exposición muy elemental, muy esquemática, basada... aquí. Basada en 3 observaciones que voy a hacerles y un balance final. ¿Me cambio? ¿Me voy? Vale. Bien. Mi exposición, muy esquemática, pero espero que muy clara y directa, se va a basar en 3 observaciones y una reflexión final. La primera observación parte de una idea que puede ser polémica, y es que ha habido un riesgo cierto de colapso del Estado. Hablo por España. No deduzcan ustedes consecuencias referidas a Portugal o Brasil, hablo solo y exclusivamente de España. Ha habido un riesgo cierto de quiebra del Estado, muy serio. Quiebra del Estado que no se ha producido gracias a la Unión Europea y gracias a un poderosísimo programa de ayudas directas y de otro tipo que han venido en auxilio de España y los demás países miembros de la Unión Europea, evidentemente a cambio de un endeudamiento monstruoso que en algún momento va a haber que devolver. Con lo cual el escenario que tenemos ante nosotros es un escenario muy serio y muy grave. Yo reconozco que el Estado español en particular como institución no es nada, o no es prácticamente nada. Y no es nada porque la capacidad de resistencia frente a esta crisis ha sido prácticamente inexistente. Ha sido como un castillo de naipes que ha estado a punto de derrumbarse, si no llega a ser por la Unión Europea. Y se produce la constatación, a mi juicio, clara, de que la historia se ha repetido, de que se ha vuelto a repetir. España como Portugal sufrimos una gravísima crisis del euro a partir del año 2008, de la que solo salimos gracias al rescate que la Unión Europea, rescate llamado de un modo o de otro, pero un rescate que experimentamos ambos países junto a otros más, y del que presumíamos muchos que la lección habría sido aprendida por nuestros políticos. Nada más cierto que eso, porque la lección no ha sido aprendida entonces y no ha vuelto a ser aprendida ahora. La cita que hago aquí de Hegel y la corrección que hizo, desafortunadísima, Karl Marx, se ha puesto en evidencia porque a la tragedia de la primera crisis ha sucedido la tragedia de esta segunda crisis, como es bien patente. La situación, además, es particularmente grave en la medida que la Unión Europea en particular, que está considerada como una unión integrada por países, con una unión cada vez más estrecha entre ellos, como dice el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, es hoy por hoy una cuestión de pura supervivencia. Esa es, por lo tanto, la primera observación de carácter general que quiero hacer para ponerles en situación. Segunda observación,
es que la gestión de la pandemia en España ha dado lugar a graves desequilibrios del sistema institucional. Graves desequilibrios en distintos órdenes. Yo voy a citar simplemente los más relevantes, algunos más relevantes. En España, el 14 de marzo del año 2020, se dicta un Real Decreto que declara el estado de alarma. En Portugal es el presidente de la República el que lo hace 4 días después. En España es el Gobierno el que dicta un Real Decreto que declara el estado de alarma. 14 de marzo. Ese Real Decreto es formalmente una norma de carácter reglamentario y por lo tanto subordinada a la ley. Pero hace 11 años el Tribunal Constitucional Español tuvo ocasión de pronunciarse sobre la primera oportunidad en la que el Gobierno declaró el estado de alarma, entonces año 2009, y vino a considerar que un Real Decreto que declara el estado de alarma es una norma con rango y valor de ley formal, lo que supone una consecuencia procesal, y es que solo aquellos que tienen una legitimación especial, cualificada, pueden recurrir contra ese Real Decreto ante el Tribunal Constitucional. Los ciudadanos no pueden hacerlo, cosa que sí se produce respecto de cualquier norma reglamentaria con carácter general. El Tribunal Constitucional blindó este Real Decreto de declaración de estado de alarma para evitar que pudiera ser cuestionado por cualquiera que invocara un derecho subjetivo o interés legítimo. El 14 de marzo del 2020 se declara, por lo tanto, el estado de alarma por primera vez. Desde entonces el Gobierno ha gestionado la pandemia adoptando decretos leyes, uno detrás de otro. Normas que, como sucede en Portugal, son normas dictadas de manera excepcional por el Gobierno, a las que se atribuye, sin embargo, rango, valor y naturaleza de leyes formales. Lo que ha hecho el Gobierno es convertir algo rigurosamente excepcional, como es el uso del decreto ley, en la norma general. Ha dictado más de 40 decretos leyes en relación con la gestión de la pandemia. De todos ellos, solo 12 se han tramitado después como proyectos de ley y solo uno de los 40 se ha convertido en ley. La Ley 3/2020 de 18 de septiembre. En la mayoría de esos casos se ha invocado la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad, que es un presupuesto indispensable para hacer uso del decreto ley. En la mayoría de los casos, esa invocación es claramente cuestionable, criticable, puesto que el Gobierno no motivaba con rigor la concurrencia de ese presupuesto de hecho habilitante para el uso del decreto ley. Y ha recurrido masivamente a los decretos leyes, a pesar de que ese Real Decreto de declaración del primer estado de alarma otorgaba al Gobierno poderes absolutamente excepcionales, que no tenían parangón en el ordenamiento español, que creaban, por lo tanto, la base de un derecho de excepción para establecer limitaciones y restricciones de derechos que de otro modo eran imposibles, de acuerdo con nuestras reglas constitucionales. Entre esas medidas excepcionales recogidas por el primer Real Decreto de declaración de estado de alarma de 14 de enero estaba la de la suspensión efectiva de manera general del ejercicio de los derechos de libre circulación y residencia de todos los ciudadanos durante el periodo de vigencia de la alarma. Alarma que además se fue prorrogando por periodos de 15 días, es el máximo posible, de acuerdo con lo dispuesto en una ley orgánica al respecto, hasta bien entrado el mes de junio, hasta el 23 de junio del 2020. Así que, mediante una simple norma reglamentaria adoptada sin seguir ningún procedimiento,
de la noche a la mañana, el Gobierno vino imponiendo a los ciudadanos la suspensión efectiva de forma general e incondicionada, salvo supuestos excepcionales, de ni más ni menos de los derechos de libre circulación y de residencia durante 3 meses, prácticamente. Se da además el caso de que esa primera declaración de estado de alarma, que conoció 5 prórrogas, yo creo, hasta finales de junio del 2021, y que después dio lugar a un periodo de recuperación de las libertades de forma irresponsable por parte del Gobierno, por otra parte, le obligó de nuevo a declarar un segundo estado de alarma en el mes de octubre, primero referido a Madrid y a la región circundante, y luego al conjunto del Estado español, que se prorrogó contra el criterio de todos los juristas, no por 15 días, sino por 6 meses, sin base jurídica de ninguna clase. El resultado, por lo tanto, es que el Gobierno eludió durante 6 meses dar cuenta al Parlamento de las normas adoptadas en el curso de ese tiempo y, por lo tanto, de la motivación indispensable que dichas normas debían seguir. Y eso me lleva a la tercera observación. La primera, como han visto, la primera declaración de estado de alarma, que se produjo mediante Real Decreto de 14 de marzo del año 2020, supuso el confinamiento domiciliario general de toda la población española durante un periodo que duró casi prácticamente 3 meses. Bueno, el Tribunal Constitucional Español, antes de verano, en una sentencia de 14 de julio del 2021, declaró inconstitucional el Real Decreto 926-2020 que declaró el estado de alarma, en una sentencia polémica y muy debatida, puesto que hubo 4 votos particulares de los 4 magistrados disidentes frente a una exigua minoría. Hubo, por lo tanto, una estimación parcial del recurso que interpuso un grupo parlamentario frente a un grupo parlamentario que disponía de la mayoría cualificada, que hay 50 diputados por lo menos, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad en el mes de mayo del año 2020 y que tardó 14 meses en resolverse, cuando para entonces se había producido muchos millones de contagios y muchas decenas de miles de fallecidos. Pero lo que es más grave es que la segunda declaración de estado de alarma, esa que se produjo en el mes de octubre del 2020 y que se hizo extensiva a todo el territorio español durante un periodo de 6 meses, también ha sido declarada inconstitucional en una sentencia muy reciente que se dio a conocer la semana pasada, justo de 27 de octubre del 2021. Una estimación parcial también de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el mismo grupo parlamentario contra el segundo Real Decreto. El Tribunal Constitucional no le quedaba más remedio que declarar la inconstitucionalidad, entre otros motivos, porque nada autorizaba al Gobierno a establecer la prórroga de un estado de alarma durante un periodo de 6 meses, y menos aún sin una causa que justificara objetivamente esa prórroga. Pero es que además, por si no fuera suficiente, ha habido una tercera sentencia del Tribunal Constitucional que ha acabado de derribar todo el entramado jurídico que implantaba un régimen de excepción. Una sentencia de 5 de octubre del 2021 que declaró inconstitucional unos acuerdos del órgano de gobierno del Congreso de los Diputados, que se llama la Mesa del Congreso, que suspendió temporalmente la posibilidad de que los partidos políticos, los grupos parlamentarios, pudieran presentar iniciativas, es decir, suspendió de facto y de jure el funcionamiento de la Cámara Parlamentaria, y el Tribunal Constitucional declaró esa suspensión acordada mediante esos acuerdos de la Mesa del Congreso de 19 de marzo y 21 de abril del 2020, los declaró inconstitucionales. 3 sentencias constitucionales derribando el grueso de las medidas adoptadas por el Gobierno, estableciendo un régimen de excepción. Sí. ¿Cuál es el balance que se desprende de todo esto? El balance es muy sencillo, dicho en términos muy esquemáticos, por supuesto. 1.
el Poder Ejecutivo durante año y medio ha ampliado extraordinariamente sus prerrogativas. Lo ha hecho extralimitándose y yendo mucho más allá de los mandatos constitucionales, vulnerando la Constitución, como ha dicho el Tribunal Constitucional, hasta en 3 ocasiones. Segundo lugar, el Poder Legislativo se ha visto reducido, empequeñecido y convertido casi en una especie de convidado de piedra en este escenario. Y tercero, el Poder Judicial se ha visto, contra su voluntad, convertido en un administrador más. Ya nos habían dicho hace ya 2 siglos los administrativistas franceses que juzgar es una cosa y administrar otra distinta, y que los jueces no podrían inmiscuirse en funciones de administración. Pues aquí el gobierno entendió que los jueces contencioso administrativos debían ejercer una labor de administradores también, a los efectos de otorgar autorizaciones o ratificaciones de aquellas medidas sanitarias que las autoridades sanitarias consideraran urgentes para poder atender las exigencias de la salud pública, y que implicaran la limitación y restricción de los derechos fundamentales de las personas, para lo cual llevó a cabo impulsó una modificación de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa el año pasado, que posibilitaba que los tribunales contencioso administrativos desempeñaran esa función. Pero, y utilizo una expresión española, el tiro le salió por la culata al gobierno, porque se encontró con que los jueces y tribunales no fueron tan dóciles como el gobierno esperaba, y no autorizaron, como quería el gobierno y como querían las demás autoridades administrativas, que autorizaran todas aquellas medidas restrictivas de derechos que le ponían sobre la mesa estas, porque en muchos casos o bien carecían de base jurídica, o bien no estaban justificadas debidamente, o bien eran desproporcionadas. Y muchas de ellas fueron anuladas, lo que supuso, por otra parte, unas críticas desorbitadas e injustificadas de muchos políticos mediocres e incompetentes que desahogaban sus carencias con los jueces y magistrados que no tenían responsabilidad alguna al respecto. En definitiva, y con esto acabo, el Estado de Derecho se ha visto muy seriamente amenazado en España, no solo por la gravísima crisis sanitaria, sino por una gestión de la misma que no se compadece de respaldo constitucional en muchos casos, y de la que todavía España no ha salido. No ya me refiero a términos financieros económicos, que veremos cómo se produce esa salida, sino a términos estrictamente jurídicos. Para los jurisprudentistas como yo, la situación todavía no es nada clara y nos obliga a ser particularmente vigilantes con las actuaciones de las administraciones públicas que se están llevando a cabo todavía hoy. Nada más, muchas gracias. O professor Dr. Juan Fernandes Torres abordou sobre, como todos vimos, sobre a gestão da crise sanitária e seus impactos no Estado de Direito, no direito de exceção na Espanha. Nos trouxe informações importantes que demonstram que as crises ou os enfrentamentos, ou melhor dizendo, a necessária comotação entre os poderes da República é algo que ocorre no Brasil, em Portugal, na Espanha, é algo próprio, que o sistema de freios e contrapesos, né, é algo que ocorre em todos os países em que o Estado de Direito vigora, e por 3 oportunidades foram declarados inconstitucionais atos governamentais, e isso pôs, evidentemente, o Judiciário com essa função autorizativa ou ratificadora de atos administrativos, e o que a demonstrar, portanto, de que em momentos de crise a criatividade e a engenhosidade, elas são também necessárias para prevalecer o Estado de Direito, as garantias constitucionais dos cidadãos e a preservação da saúde. Antes de ouvir a última palestrante, eu gostaria de saudar
a presença entre nós da advogada Daniela Santa Cruz, grande tributarista, que está acompanhada de seu marido, o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, a quem peço uma salva de palmas. E passo a palavra à doutora Mariana Melo Egídio, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e consultora jurídica do gabinete do primeiro-ministro de Portugal. Doutora Mariana. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sei que é difícil falar num painel em último lugar, sobretudo um painel na sequência de painéis que já focaram o tema das restrições, o tema da responsabilidade civil e, sobretudo, aproximando-se a hora do lanche. Mas, em primeiro lugar, não podia deixar de agradecer a organização deste fórum, desta feita presencial, ao contrário do ano passado, em que nos permite encontrarmos em Lisboa juristas brasileiros, juristas portugueses e, no caso do Brasil, temos aqui, efetivamente, uma demonstração da separação de poderes. Temos aqui membros dos diferentes órgãos e é uma honra poder participar neste fórum, pelo que agradeço ao Sr. Professor Carlos Blanco Moraes e ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, que não estando aqui presente, peço ao Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho que aceite, em nome do lado brasileiro, os meus agradecimentos e a honra que é poder estar perante esta assistência. Não podia também deixar de agradecer ao nosso moderador e aos restantes membros do painel. Não combinámos as intervenções, mas eu, em jeito de síntese, vou, na minha intervenção, acabar por focar pontos que foram alvo já das intervenções anteriores. E começo justamente pela intervenção do professor Juan Fernandes Torres, porque também em Portugal assistimos a um teste, a um verdadeiro teste, quer ao princípio do Estado de Direito, quer ao princípio da separação de poderes. Nunca, durante a vigência da Constituição de 76, tinha sido posto em funcionamento o artigo 19. O artigo 19, como foi há pouco referido, serviu justamente para decretar o estado de emergência e nunca tínhamos estado num estado de exceção constitucional durante a vigência da Constituição de 76. Já estivemos 2 vezes desde 2020. Isto significa que podemos assistir a um sistema ou uma tentativa de perceber como é que o modelo de exceção constitucional funcionava em concreto. Como já foi aqui há pouco referido pela professora Raquel Alexandra, em Portugal há dois modelos de exceção, se assim podemos dizer. Há um modelo de exceção constitucional, assente na suspensão de direitos fundamentais, que se oporia à restrição, que seria o nome das intervenções em direitos fundamentais em tempos de normalidade constitucional, mas existe um outro enquadramento jurídico para a excepcionalidade, não constitucional, mas administrativa. Ou seja, na verdade, podemos ter aqui diferentes contextos. Podemos ter contextos de normalidade constitucional e de normalidade administrativa, podemos ter contextos de normalidade constitucional com excepcionalidade administrativa e podemos ter contextos de excepcionalidade constitucional e também de excepcionalidade administrativa. E todos estes cenários se verificaram nestes últimos 2 anos, sucedendo-se a um ritmo sucessivo, até porque muitas das medidas decretadas foram, às vezes, no âmbito do estado de exceção constitucional, outras vezes no âmbito do estado de calamidade, da situação de calamidade, ao abrigo de disposições administrativas. Para o cidadão comum, a diferença era praticamente nenhuma, porque a ablação, a ingerência na sua liberdade fundamental, quer de circulação, quer de reunião, era exatamente a mesma, mas juridicamente eram questões distintas. E isto serviu precisamente para testar o princípio da separação de poderes enquanto componente do Estado de Direito Democrático. Porquê? Porque, apesar de haver aqui uma inter-relação entre os órgãos, essa inter-relação nunca tinha sido testada, como eu dizia há pouco, no âmbito de exceção constitucional. Ou seja, a repartição de competências constitucionalmente prevista entre o Presidente, o Governo e a Assembleia da República nunca tinha sido posta em prática. E daí a importância da jurisprudência, quer administrativa, quer constitucional, para permitir compreender até que ponto é que as medidas que foram decretadas durante estes últimos 2 anos respeitaram, em última análise, a Constituição. Isto significa, portanto, que
Também em Portugal tivemos um teste ao Estado de Direito Democrático. Não tivemos tanta jurisprudência como em Espanha, como no Brasil, mas tivemos alguns casos, quer da jurisdição administrativa, quer da jurisdição constitucional, quer até da jurisdição civil, porque houve vários pedidos de habeas corpus que em Portugal são decididos pelos tribunais comuns, não pelos tribunais administrativos, perante medidas de confinamento impostas sobretudo nas nossas regiões autónomas e aqui sobretudo dos Açores. Ora, teria sido uma excelente oportunidade para o Poder Jurisdicional poder ter esclarecido alguns problemas de constitucionalidade, alguns problemas essenciais. O que distingue a restrição da suspensão? Qual é que é a margem de ingerência do Executivo em direitos fundamentais em contexto de excepcionalidade constitucional? Se o quadro que está pensado para as restrições a direitos fundamentais, que impede alegadamente que o Executivo possa interferir em termos de restrição, mas já pode fazer algo a que se chama na doutrina portuguesa intervenção restritiva, de que forma é que esses quadros de normalidade constitucional estão ou não adequados a um cenário de exceção? Só que, infelizmente, não tivemos até agora nenhuma decisão que entrasse justamente por estas questões com a profundidade que todos gostaríamos. Chamava a atenção que existe um projeto que é o Lex Atlas Covid-19, que engloba mais de 200 países. Existe um relatório do Brasil, feito pelo professor Otávio Ferraz, existe um relatório de Espanha e existe um relatório de Portugal, entre muitos outros Estados, de uma perspectiva de direito comparado, julgo ser particularmente relevante para compreender justamente como é que cada Estado reagiu à pandemia, quer a nível legislativo, quer a nível administrativo e também a nível jurisdicional. Eu fui a relatora para Portugal na parte que analisa justamente as reações em termos de enforcement e em termos de compliance em Portugal e, efetivamente, comparando com a Alemanha, comparando com o Brasil e comparando com muitos outros Estados, tivemos poucas decisões. Mas essas decisões, ainda assim, cobriram quer decisões de tribunais cíveis, quer tribunais administrativos, quer até algumas que chegaram ou por via de recurso ao Tribunal Constitucional, como também já foi aqui abordado, ou até temos agora, na sessão de ontem, e isso foi referido pela professora Maria José Rangel de Mesquita, um pedido de declaração de inconstitucionalidade de algumas normas por parte da Provedora de Justiça. E, portanto, tínhamos aqui uma oportunidade de conseguir perceber o funcionamento do estado de exceção, o funcionamento das limitações constitucionais ao decretamento de medidas restritivas de direitos fundamentais, a tal repartição de poderes entre executivo, entre órgão parlamentar, fronteiras entre restrição e suspensão. Mas, infelizmente, a conclusão a que se chega é que, na maior parte das decisões, ou não se chegou a apreciar o mérito, porque, como foi relatado ontem pela juíza presidente no Supremo Tribunal Administrativo, muitas das questões acabaram por sucumbir por pressupostos processuais. Por exemplo, houve um partido, o Partido Chega, que é um partido que pode ser qualificado próximo da extrema-direita em Portugal, que apresentou uma providência baseada na proibição de circulação entre concelhos. A questão nem sequer chegou a ser apreciada. Porquê? Porque, enquanto partido, não tinha legitimidade para intentar essa ação. E, portanto, muitas das questões que poderiam vir a ser discutidas em termos substantivos não o foram, por questões de falta de pressupostos ou, como também já foi ontem apontado, por inutilidade superveniente da LIDE, na medida em que de 15 em 15 dias há uma substituição de medidas, ainda que materialmente, ainda que em substância elas pudessem ser as mesmas, havia uma mudança do ato formal que as declarava e, portanto, o Tribunal considerava que não podia avaliar a legalidade ou a constitucionalidade das medidas. Isso significou que, infelizmente, não temos ainda decisões fortes do ponto de vista da discussão da margem de intervenção do Governo, do recurso às formas de atos que foram escolhidas e que não se pode dizer que ocorreu uma mutação constitucional ainda, mas, efetivamente, pôs em causa aqueles que eram os fundamentos, as bases dos nossos conhecimentos de direito constitucional, de hierarquia das fontes e de relação entre os poderes, como até então vinham sendo entendidos. Curiosamente, a maior parte das decisões do Tribunal Constitucional que versaram sobre aspectos ou decisões tomadas no âmbito da pandemia acabaram por se focar não tanto na constitucionalidade material,
mas em problemas orgânicos e em problemas formais das medidas tomadas. E temos aqui dois grupos de questões principais, que também ontem acabaram por ser aludidas na intervenção sobre as medidas de restrição de direitos. Por um lado, a discussão entre as medidas de restrição adotadas pelo Governo face à norma de competência que atribui à Assembleia da República domínio de reserva relativa em sede de restrições a direitos, liberdades e garantias, e, por outro, com bastante repercussão pública e contestação por parte de órgãos regionais. Eu recordava ao público brasileiro que Portugal é um Estado unitário, mas regional, tem 2 regiões autónomas, essas regiões têm órgãos de governo próprios. Ora, numa delas, nos Açores, o governo regional resolveu aprovar resoluções que decretavam o confinamento obrigatório de viajantes que entrassem na região autónoma. Confinamento obrigatório mediante determinadas situações que não temos agora tempo para abordar, mas num hotel durante 14 dias. E foi justamente com base nessas situações que alguns cidadãos intentaram providências de habeas corpus, que vieram depois, ulteriormente, a subir por via de recurso ao Tribunal Constitucional, sendo que o Tribunal veio, mais uma vez, não a entrar na questão da proporcionalidade ou da violação de princípios materiais por parte dessas decisões de confinamento compulsivo, obrigatório, mas a explicitar, como aliás qualquer aluno do primeiro ano de Direito Constitucional saberia, que o Governo Regional não tem competência para decretar essas medidas, nem em estado de exceção, nem em estado de normalidade constitucional, porque são medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias, não o poderia fazer. Bom, quando a primeira decisão foi sabida, a reação do Governo Regional foi dizer que os tribunais estavam a pôr em causa a proteção da saúde e que, portanto, a invalidação judicial destas medidas era ela própria um ataque ao direito à saúde e à garantia que o poder público tem de proteger a saúde de todos. Independentemente da questão aqui subjacente, evidentemente, entre a ponderação entre o direito fundamental à proteção da saúde versus direitos de terceiros, o que é facto é que havia aqui um problema de natureza orgânica e de natureza formal. O Governo Regional não tinha competência para tanto. Mas foi isto, sobretudo, em que a jurisprudência constitucional, administrativa e até cível versou nos últimos tempos. Questões de competência, questões de procedimento, problemas de repartição de competências e não questões substantivas de proporcionalidade, de violação de parâmetros materiais da atividade administrativa. O que foi pena, porque teria sido uma excelente oportunidade para testar, através do Poder Judicial, através do Judiciário, os alicerces do Estado de Direito, os alicerces da separação de poderes, também em estado de exceção constitucional. Gostava ainda, nos minutos que me restam, de alertar também para outros aspectos em que o Poder Judicial, em que a jurisprudência constitucional e administrativa, no caso português, poderia ter ido mais fundo. Uma dessas questões toca na intervenção do Ministro Alexandre Moraes, em 2 pontos. Primeiro, a questão relativa ao facto de as decisões administrativas são decisões naturalmente discricionárias, mas não são decisões arbitrárias, não são ajurídicas, têm balizas. Essas balizas têm que ser testadas e essas balizas, se forem violadas, devem ter consequências a nível jurídico e a nível jurídico-constitucional. Teria sido uma excelente oportunidade para se entrar, no caso português, na tal discussão sobre as fronteiras entre a normalidade versus excepcionalidade constitucional e a excepcionalidade administrativa. Quando é que o órgão com competência pode optar entre um estado de exceção administrativa e um estado de exceção constitucional? Infelizmente, isso não foi sindicado perante a jurisprudência, mas se o tivesse sido, e era este o ponto de ligação também, não estaria em causa uma questão de mérito, não estaria em causa uma intromissão do Judiciário na atividade política administrativa, porque em causa estava a aplicação de um princípio que era, em última análise, o princípio da proporcionalidade. E, portanto, seria bastante importante para o desenvolvimento da ciência jurídica também em Portugal que esse estudo por parte do Tribunal
Constitucional ou o STA, mas em última linha o Tribunal Constitucional tivesse sido feito. Infelizmente ainda não tivemos essa oportunidade. Tivemos estes acórdãos, sobretudo virados para a questão da competência, mas ainda não tivemos decisões suficientes do ponto de vista do mérito, quer porque falharam os pressupostos processuais, quer porque as questões não chegaram a ser suscitadas por quem as poderia ter suscitado. Falo no caso das regiões autónomas, o representante da República poderia ter suscitado as questões relativas à própria validade das medidas de confinamento e não o fez. Finalmente, para não exceder o tempo, alertar que também em Portugal tivemos, à semelhança do que aconteceu em Espanha, uma produção normativa absolutamente alucinante em período de exceção, ao ponto de se conseguir falar de um ordenamento jurídico de exceção ou de um ordenamento jurídico-administrativo alternativo. Mas um ordenamento jurídico alternativo não significa, mais uma vez, a vinculação a parâmetros constitucionais, quer de forma, quer de competência, quer também materiais. E é por isso que cumpre recordar que o estado de exceção constitucionalmente previsto permite suspender alguns direitos, não permite suspender a Constituição. E isso significa que, fechando a minha intervenção, o direito à tutela jurisdicional não pode ser suspenso, não foi suspenso. A lei que regula o estado de sítio e estado de emergência assegura justamente que, mesmo em estado de exceção, o acesso à justiça continua a ser um direito de todos os cidadãos. Pode haver constrangimentos e também em Portugal tivemos mecanismos de agilização de processos em que a lição da pandemia pode ser muito útil para o futuro, o recurso a meios telemáticos, o encurtamento de algumas diligências, o recurso a prazos mais expeditos, mas não tivemos nem uma suspensão do direito de acesso à justiça, nem uma suspensão da Constituição. E por isso, se podemos falar de um ordenamento jurídico infraconstitucional alternativo, não podemos falar de uma Constituição alternativa ou de uma Constituição suspensa. Resta ao Poder Judicial e aqui ao Tribunal Constitucional ainda o seu lugar de guarda. Esperemos que, não no quadro de um novo estado de exceção, mas que a propósito de decisões já tomadas neste contexto, o Tribunal possa ainda vir a desenvolver de maneira crítica, como lhe compete, este quadro crítico de apreciação das medidas tomadas em estado de exceção e uma apreciação que seja, sobretudo, uma apreciação relativa à sua conformidade material e não apenas de questões de forma ou de competência. Muito obrigada. Para concluir com chave de ouro, a doutora Mariana Mello Egídio nos trouxe reflexão também em Portugal sobre um importante tema anteriormente já enfrentado pelo professor Juan Fernandes Torres, sobre estado de emergência. Desde a Constituição 66 nunca tinha havido essa experiência em Portugal. De 2020 para cá, já por duas oportunidades tal se sucedeu. E, de fato, a discussão sobre a competência entre os órgãos é algo vital. E no Brasil foi justamente esse o primeiro ponto de enfrentamento no início da pandemia, quando o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar, inclusive em uma ação provocada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a discussão sobre a competência dos entes federativos. A definição do Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, foi fundamental para o equilíbrio do país, a pacificação e a definição do que seria a competência dos municípios, dos estados e da União, que foi fundamental para que pudéssemos, em paz e estabilidade, ultrapassarmos esse momento de pandemia no Brasil. Também ela destacou sobre as questões acerca da jurisprudência já enfrentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, fazendo essa interligação acerca sobre decisões administrativas que desbordam do mérito na análise do judiciário para enfrentar o abuso do poder. Quer dizer, as balizas jurídicas devem ser respeitadas. E assim, concluindo nossa intervenção, gostaria de apenas registrar a presença do desembargador Ney Bello, aqui que se encontra, do TRF da Primeira Região, do desembargador Marcos Abra, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e dizer que a pedra de toque de todos foi a defesa do Estado de Direito. O Estado de Direito, sem dúvida alguma, é o que há de nos unir.
a defesa da estabilidade das instituições da democracia, do respeito ao regime democrático, do respeito às competências dos órgãos e dos poderes, cada qual dentro deste controle recíproco, não é? No sistema de freios e contrapesos, certamente ultrapassaremos todas as crises e chegaremos a um bom porto. Dizer que o Congresso Nacional tem sido muito atuante nesse ponto. Aprovou-se leis importantes, como a lei que estabeleceu o juiz de garantias na defesa do Estado de Direito, uma emenda de autoria da deputada Margarete Coelho, que aqui se encontra, a lei que tratou da improbidade administrativa, importante lei, dizendo que somente o dolo é que pode ensejar a condenação, também a lei que tratou do abuso de poder, do combate ao abuso de poder, inclusive trazendo a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados. O Congresso Nacional faz sua parte também, e o Supremo Tribunal Federal do Brasil por igual. Acredito muito nesse diálogo institucional necessário entre os poderes, com maturidade e diálogo, superaremos todas as crises e chegaremos a um bom termo com a democracia, o Estado de Direito e a Constituição na mão. Muito obrigado, está encerrado o painel. Muito obrigado a todos pelas excelentes explanações neste painel. Peço que não abandonem a sala para avançarmos seguidamente para o próximo painel.